Fala, meu irmão! Hoje tô recebendo um irmão aqui, ó. Alemão. Um amigo que Deus me deu, que a gente é da mesma geração, a gente se conhecia num momento antes de conhecermos a Cristo e depois nós tivemos o privilégio de servirmos ao Senhor juntos em tantas coisas. Glória a Deus. Essa aqui é a série de vídeos que eu faço nesse canal que a gente chama de afiação, porque o nosso objetivo é cumprir aquela palavra que Deus diz na Bíblia sobre, assim como um ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Deus nos ensina isso em Provérbios. E a história do que Deus fez na vida do Danilo pode afiar você, porque ela me afia também. Ela me aprimora. Eu sou um homem mais parecido com Cristo por conhecer esse cara. Amém. E é curioso porque pessoas que têm um passado como o nosso, de quem em algum momento viveu sem a direção de Deus na sua vida, quando a gente chega, as pessoas duvidam. Ah, mas só foi até ali, e aí vai mais. Ah, mas foi por isso, e aí vai mais. E o Danilo é uma prova viva disso. É verdade. Quanto mais avanços ele teve dentro do reino de Deus, mais esse burburinho era gerado para as pessoas que nos conheciam no momento anterior, mas Deus já o levou a uma esfera que é incontestável, irmão, perceber que Deus tem uma coisa diferente sobre você. As pessoas podem ou não se identificar com o seu jeito, mas não tem como negar que existe um favor especial do Senhor sobre aquilo que você coloca a sua mão. Então eu tenho muito respeito pela história que você construiu até aqui, sou muito feliz de fazer parte disso de alguma forma. E hoje aqui eu queria contar a sua história para as pessoas que te veem hoje, nessa posição tão bonita, saberem que as coisas não começam ali. Não começam. Então eu quero te deixar assim à vontade, para a gente conversar desde a sua infância, quais foram suas referências, quais foram seus desafios, e a gente desenvolver esse papo aqui para chegar até esse momento da história que nós estamos. Legal. Fala, gente, tudo bem? Aí, galera do canal Homens de Família, eu estou aqui com meu amigo Alan, como ele disse. É um prazer poder fazer parte dessa série de podcasts que ele está fazendo. Tem edificado tantos e tantos homens. Eu tenho certeza que vai continuar edificando a sua vida e eu espero, de alguma maneira, contribuir com vocês. Bom, como estava falando, né? Eu nasci em um lar muito pobre, né? Os meus pais se mudaram para Marília em 89 e um ano após eles terem se casado, né? E eles batalhavam muito, né? Meu pai trabalhava em 2 empregos, minha mãe trabalhava em 2 hospitais, ela é enfermeira, meu pai mecânico, né? Então, eles começaram a batalhar desde muito cedo e em 90, 2 anos depois que eles se converteram, eu nasço nesse contexto, né? Então, fui crescendo ali, né, no meio dessa dificuldade, até então sem saber de nada, porque era muito novo, mas a partir dos meus 5 ou 6 anos, eu já começo a ter essas memórias, né, de dificuldades, né, um exemplo, às vezes um amigo tem um lanche diferente na escola, a gente não poder ter, né, às vezes querer uma roupa ou querer alguma coisa, um brinquedo, né, e não poder ter, e aí eu comecei a ter ali as minhas primeiras experiências negativas como ser humano. Né? Ou seja, eu aprendi desde muito cedo que não dá para a gente ter tudo que a gente quer e as coisas não são do jeito que nós queremos muitas vezes. Né? Então, começamos a crescer, né? Ali estudando, né? Meus pais trabalhando, batalhando. Né? Nesse momento vem o meu irmão já nasce numa situação um pouco melhor, mas quando eu estou ali dos meus 12 para os 13 anos, né? Eu começo a ter a experiência que a maioria dos adolescentes da nossa geração tem. É um aniversário, é um amigo que chama para uma festinha de aniversário, é um churrasquinho na casa de um amigo e começa ali, entre essas idas e vindas com coisas de adolescentes, tem os irmãos mais velhos, que já são jovens. Nesse contexto, né, eu tenho a minha experiência com drogas, com bebidas, com cigarro, com mulheres, claro que começa numa escala bem pequenininha e depois começa a progredir. Né? Nesse momento, a gente começa, obviamente, a experimentar as coisas que o mundo oferece em todos os aspectos, desde a parte moral até a parte de corrupção. Claro que numa escala pequena, mas quando nós começamos a entender sobre corrupção, nós começamos a perceber que muito do que nós fazemos tem corrupção.
né? E eu, não diferente, comecei a me envolver com todos esses tipos de coisas ilícitas e também imorais. E eu nem digo só perante a Bíblia, tá? Eu estou falando perante a sociedade mesmo, fazendo coisas ilícitas e coisas imorais com 15 para 16 anos. Ô, irmão, deixa eu te perguntar. Em que momento que o seu pai, que o Zé, passou de funcionário de uma oficina para ter a dele? Porque eu sei que você trabalhou com ele e isso fez o contato de vocês ser próximo. Sim. E eu digo isso, estou te perguntando sobre isso pelo seguinte. Nós estamos agora na fase de ter os filhos nessa idade. Exato. Os meninos nossos mais velhos vão fazer 10 anos. Estava falando com o Vitão também, que tem os filhos nessa idade. E o desafio bate na nossa porta agora. Muito. Porque o seu pai era cristão, como nós somos cristãos. E eu tenho interesse de falar sobre isso. Legal. Você trabalhava com seu pai. Sim. Você convivia com seu pai em casa. Sim. Seu pai te levava para a igreja. Sim. Mas em algum momento você foi exposto a uma experiência que você aceitou e foi querendo mais. Exato. Como é que você vê isso hoje? Exato. Quando eu tinha 9 anos, como meu pai estava em 2 empregos, né? Meu pai, ele sai de um e monta a oficina dele. E aí ele fica à noite e aos sábados nesse outro emprego para complementar a renda. E ele começa na garagem de casa, né? Até que depois ele consegue construir um barracão pequenininho, aí depois um maior, até chegar na empresa bem-sucedida que ele tem hoje. Mas quando eu tinha 13 anos, ele começa a me levar para raspar peça na oficina, né? Então, eu não era nem lavador de peças, eu era raspador. Então, ele desmontava, né? Do jeito que ficava com barro, com graxa, eu tinha que raspar tudo, preparar a peça para o lavador lavar. E depois ia para desmontagem minuciosa, trocar, e depois vinha a montagem. Então, eu comecei de baixo mesmo. E eu me lembro que nesse momento eu não queria trabalhar, né? Quem com 13 anos quer trabalhar? Então eu ia para a escola, chegava da escola, almoçava, se tinha tarefa, tinha que fazer tarefa, e depois ia para a oficina. E cara, o meu pai nesse momento, né, convivendo com ele ali, foi desafiador pra gente. Por quê? Eu não conseguia separar o meu pai do meu patrão. Entende? Só que ele conseguia separar bem. Então, era bem complicado para mim. E às vezes ele falava para mim assim, cara, eu raspava aquele negócio, para mim tava perfeito. Aí ele olhava e falava assim, ó, isso aqui não tá bom para lavar ainda não. Aí eu falava, mas eu já raspei. Aí ele falava, então raspa de novo. Cara, e aquilo ia me dando um nervo assim, raspando peça, enfim. Depois, né, fui melhorando, saí da parte de raspar, fui para a parte de lavar. Depois fui para a parte de desmontar e fui progredindo. Mas hoje eu dou valor nisso, né? Porque eu me lembro que ele me pagava, se não me falha a memória, R$40 por semana. Se não me falha a memória, eu comecei recebendo R$40 por semana. Toda sexta-feira eu recebia R$40. E, cara, meu pai, ele me ensinava muito, né, sobre os princípios. Então ele falava assim, ó, desse dinheiro você tem que tirar o seu dízimo, você tem que guardar uma parte e a outra parte você pode gastar. Então, o que eu fazia? Tinha um cofrinho, eu dava R$4 de dízimo e depois guardava R$4. Ou seja, sobrava R$32 para eu gastar por semana. E eu comecei assim, né? E ele começou a me ensinar sobre isso desde muito cedo, né? E na época eu odiava. Achava aquilo um cúmulo, né? Mas hoje, cara, eu dou valor porque isso me aprendeu a ter responsabilidade. Isso me ensinou a fazer as coisas bem feitas, mesmo quando ninguém tá vendo. Isso me ensinou a ter responsabilidade com as pessoas, responsabilidade comigo mesmo, responsabilidade com a minha família, né? Isso foi me lapidando desde cedo, né? E eu acho que isso falta um pouco para os dias de hoje. Eu sei que as crianças têm que estudar, eu sou super a favor disso, mas a parte de que eles só podem ter uma experiência profissional após os 16 anos, talvez, né, seja um dos principais motivos para nós termos esse desalinhamento, principalmente nos homens dos dias de hoje.
que tem dificuldade de trabalhar pesado, de se expor, de trabalhar no cansaço, de lidar com pressão, de escutar não, de aprender a escutar desaforo. E desaforo que eu falo, não estou falando de desrespeito, mas às vezes aquilo que a gente não quer ouvir. Sim. Sabe? E hoje em dia os homens ficaram frágeis demais, mas talvez porque perde esse tempo de formação, né? Eu fui com 13 anos, meu pai fala que meu avô levou ele com 7 para a fazenda. Sim, o Zé é um cara duro, mas a gente sabe que ele recebeu muita dureza. Uma dureza muito maior do que ele passou para vocês. Muito maior, mas eu aprendi muito com ele. E hoje eu agradeço demais por tudo que eu passei, aprendi e vivi nesse período, né? Mas, mesmo meus pais sendo cristãos, me ensinando, né? Eu tive essa experiência. Eu cresci numa periferia, né? No Jardim Nacional, lá em Marília. E eu comecei a ter contato com isso de 12 para 13 anos, né? Como eu falei para vocês. Então, mesmo trabalhando, mesmo ali me dedicando, né? Nesses dias que saía, já comecei a experimentar essas coisas e não só experimentar, mas também intensificar a exposição a isso. Né? E quanto mais você se expõe, mais você é acometido por aquilo. Né? Ô Danilo, seu pai era uma bela referência. Sim. Quais referências você enxerga que te apontaram para sair do caminho? Quem você viu, admirou e pensou, vou também? Cara, você nota isso? Alguma companhia, sim. Algum amigo, algum conteúdo que você foi exposto a consumir e criou uma nova referência na sua cabeça? Porque eu fico pensando nisso, assim, ó, os nossos meninos recebem uma boa referência. Sim. E tô te fazendo essa pergunta porque eu fui exposto às mesmas coisas que você na mesma época da vida que você, sim. mas vindo de um lar quebrado, casamento quebrado. Sim. Com 12 anos, meus pais já eram divorciados, com tudo que a gente tinha lidado antes disso, já com uma vida com menos limites do que os meninos tradicionais. Então, era natural que um menino na minha posição fosse ser exposto a isso. Quando eu olho para a sua história, eu penso na gente hoje como pais. Sim. O que a gente consegue aprender dela para poder usar na criação dos nossos? Cara, uma das coisas que hoje observando que os meus pais, até por não saberem de tecnologia, talvez, né, negligenciaram, foi a exposição na internet. Na época ainda de escada. Começando. Né? Mas não sei se você vai lembrar. Só computador. Tinha o Mirk, lembra? Sim. Tinha, depois de um tempinho veio o MSN, mas na época era o Mirk, em rede, né? Então a galera tudo conversando ali, se conectando, né? E a gente sabe, tinha muita... Da mesma forma que os jogos hoje tem as conversas erradas, tem as pessoas com má intenção. Naquela época já tinha também. Tinha também. Né? As lan houses, não sei se você vai lembrar dessa época. Desse momento. E aí, o que aconteceu? Né? Eu comecei a ter essa exposição. E ali na época tinha alguns personagens que você vai se recordar que eram muito fortes. Talvez hoje não tenham mais como tiveram na nossa época. Vocês, Charlie Brown, né? Na nossa época, era o ícone. O próprio Rodolfo também. Né? O Rodolfo Abrantes, né? Que hoje é convertido. Mamonas. Então, assim, era toda a galera e eles faziam isso. Fumava, bebia, se drogava, se prostituía. Então, a MTV era muito forte, né? A gente via muito nos forte. clipes, né? Televisão, né? Televisão muito forte. Então, a gente olhava aquilo e era o que a gente tinha de referência. Achava legal. E quando tinha experiência, queria ser igual. Alguém ofereceu? Sim. Então, a gente teve essas referências pessoais, eu não tive. Mas, à distância, essas pessoas que, querendo ou não, pautaram muito da nossa geração. E deixa eu te perguntar uma coisa. Comigo aconteceu assim, no começo é legal, experimenta uma coisa, experimenta outra coisa, conhece uma turma, conhece outra, e aí chega num momento que você fica tempo o suficiente ali para começar a quebrar a cara. Muito. Começar a colher coisas ruins desse plantio que foi feito. Eu, aos 22, quando eu conheço a palavra, quando encontro com Cristo, estava arrebentado. E eu não sei como é que foi com você sobre isso. Sim. Se você ficou um tempo suficiente ali para se dar mal também, ou não. Eu me converti com 20 anos. Me converti genuinamente. Não falo de frequentar a igreja. Né? Até isso, para a nossa geração de hoje, dos nossos filhos, hoje ser crente está na moda.
Fazer story de domingo no culto tá na moda. Aham. Mas a vida da segunda-feira não é de um cristão. E isso está Sim. cada vez mais comum, infelizmente. Né? E a Um internet, simpatizante, exatamente, que não é discípulo. exatamente. Que não vive a vida como Jesus ensina. Sim. Mas tem que postar domingo que tem uma experiência com Cristo e está numa igreja. Tá. Na nossa época, não. As Não, pessoas zoavam. Era zoado. Você lembra, né? Isso aí. Então, dos 13... Não sobrou um amigo. Não. Dos 13 Por aos perto. 20 anos, foi o período que eu me imergi nas coisas ilícitas e imorais. E que Deus desaprova e até algumas que a lei desaprova. E quando eu me converto em 2020, tenho um encontro genuíno com Jesus e eu começo a ver quem eu era de verdade, as coisas que eu fazia e o meio que eu estava inserido, cara, foi muito difícil, né? Porque a igreja naquela época não acolhe como acolhe hoje. Então eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu me lembro, às vezes nas entrelinhas, de perceber os pais falando com os meninos, né? Ó, não quero que você tenha muita proximidade com ele. Por quê? Porque ele não é uma boa companhia para você, né? E quando eram as meninas, ó, eu não quero que você tenha amizade com ele porque ele nunca vai querer ser seu amigo, ele tem segundas intenções com você. E a percepção deles dentro da igreja. tinha fundamento. Total. Mas naquela época eu achava um crime isso, né? Uhum. Porque a gente não quer assumir quem nós somos. Sim. Né? E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi para que eu me tornasse um homem de verdade. Tá. Assumir quem eu era. E me responsabilizar pelo que eu tinha feito. Porque hoje tem a síndrome de Peter Pan, né? Todo mundo é vítima. Né? Mas, na verdade, para a gente ter um encontro com Deus, né? Nós vamos se encontrar com Deus. Só que, na sequência, nós vamos ter que reencontrar a sociedade que nós estávamos inseridos errado. Tem um processo. Só que as pessoas não sabem do nosso encontro com Deus. Uhum. Elas sabem que nós somos a mesma pessoa da semana passada, não é verdade? E eu lutei muito com isso. Eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas falassem. Só que eu comecei a assumir, né? Realmente quem eu tinha sido, me reconciliar com quem eu precisava me reconciliar, pedir perdão para quem eu precisava pedir, encerrar ciclos que eu não deveria ter começado, né? E aí começam as consequências, né? E aí é o segundo passo para que você consiga ter uma postura de um homem, né? Primeiro você assume o que você fez, só que depois você tem que pagar a conta, porque a conta vem e é ruim pagar, né? E aí começa todo esse processo, né? De eu começar a reconstruir a minha vida. E eu me lembro que muitas vezes eu ia para os cultos e não tinha aquele negócio assim, vamos sair, cara. Ninguém me chamava, né? Depois de um tempo, tinha um grupo de pessoas que já tinham saído comigo Sim. na velha vida, que também chegaram na igreja, e aí eu comecei a me interar com eles. Mas antes disso, né? Quantas e quantas vezes eu ia para o culto sozinho, acabava o culto, eu ia embora, cara. Às vezes pegava um lanche, não sei se você vai lembrar do Trapas, lá em Marília, lembra ou não? Eu do Ipiranga ali na rua, pegava um lanche, né? E ia para casa, porque não tinha amigo. Irmão, e você vê o seguinte, ó. É possível passar por um mesmo fato de formas diferentes, encarando de forma diferente. Eu vivi isso daí. Por meses eu fui sozinho na igreja. Não conhecia ninguém, passava no Odone, pegava meia dúzia de filme e ia para casa. Ia para casa. Agora, eu estava disposto a viver um processo de mudança. Então, para mim estava tudo certo, mas para você estava soando como rejeição. 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 E por que isso foi muito amplificado para mim? O meu pai, embora cristão, embora um homem de Deus, um homem sério, uma das principais referências que eu tenho de cristão, mas ele teve uma criação muito dura, né? O meu avô muito duro, né? Assim, de bater com pau, com balaustra, né? Nos filhos, jogar tijolo, né? O meu pai cai de bicicleta, quebra o braço, o meu avô dá uma surra nele, deixa ele de castigo com o osso para fora, fratura exposta, porque ele tinha desobedecido e tinha andado de bicicleta. Então, esse foi o contexto do meu pai. Só que aí o meu pai, ele não foi como meu avô. Só que o que aconteceu? Ele perdeu a comunicação. Tá. Então, um exemplo, um eu te amo, um abraço, né? Um afeto. Depois que eu me converti, eu comecei a observar isso, né? E aí
eu comecei a construir essa ponte onde tinha um muro. Um exemplo, o Palmeiras ia jogar, ele não conseguia olhar para mim e falar assim, ô filho, o Palmeiras vai jogar, vamos assistir o jogo junto? O que ele falava? Tem jogo quarta-feira, né? Aí eu falava, tem jogo. Mas o que ele tava querendo? Depois eu fui entender. Uhum. Eu fui entender que ele queria que eu assistisse com ele. Mas ele não conseguia falar, vamos assistir um jogo comigo? Um exemplo, ele gostava de almoçar muito, não sei se você vai lembrar, tinha uma churrascaria ali que chamava Barriga Verde, não sei nem se tem ainda hoje, se não tem, mas na época tinha... Pertinho do Templo da Goiás ali. Não, antes era perto do Gaúcho ali, na Tiradentes, né? E no Pachoso Malau. E ele gostava muito de comer lá no almoço, né? Ele saía na oficina rapidinho, almoçar lá e voltava. Aí ele falava, eu vou almoçar lá no Barriga Verde. Era um convite. Era um convite. Só que por muito tempo eu não entendi isso, né? Só que aí, o que eu aprendi? E talvez isso hoje, né, possa agregar para vocês, homens principalmente, que às vezes nós queremos que a pessoa tenha um comportamento ou uma atitude que ela não vai conseguir, né? Por quê? Uma pessoa, ela nunca vai conseguir dar para alguém o que ela nunca teve. Então meu pai nunca teve isso. Tem muita gente enroscada, né, com o pai. O meu pai, ele perdeu meu avô sem escutar um "eu te amo" do meu avô. Entende? Não é que o meu avô não amava ele, mas é a criação. Antigamente era assim, né? O homem tinha que trabalhar, pôr comida dentro de casa e é isso aí. Né? Só que hoje nós entendemos totalmente diferente. Só que o meu pai, ele não era aquela pessoa agressiva, mas ele era aquela pessoa fechada. Então, ele tinha essa dificuldade de se relacionar. Quando eu entendo isso depois que eu me converto, eu paro de querer cobrar a falta dele e começo a construir em cima da falta dele. Por quê? Porque era um relacionamento que eu queria ter. Uhum. Só que ele sozinho não ia conseguir. Não por mal, porque ele não tinha. Entende? Sim. E aí eu começo a construir. E aí eu lembro que eu sempre escutei o meu pai falar assim, que eles não puderam ter um bom casamento, né? Porque eles eram muito pobres e tal, e ganharam o bolo, enfim. E aí, quando eles foram fazer, se não me falha a memória, Bodas de prata? Bodas de prata, 25 anos, né? Eu, já casado com a Lari, acho que tinha 2 anos de casado, a gente faz uma festa de casamento para ele, só que de bodas, só que como se fosse de casamento. Cara, aquilo lá foi algo que mudou a nossa relação. Entende? Mas aí eu começo a entender isso, que eu precisava fazer. Não esperar que os outros fizessem. Entende? E eu começo a construir isso com ele, né? É uma maturidade grande para essa idade aí. Muito. Só que é fruto de um relacionamento com Deus. Tá. Por quê? Porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, ele vai começar a mostrar para você o que você precisa melhorar. O que não agrada a ele. Uhum. Ou o que desagrada a ele, ou o que agrada. E aí você começa a fazer aquilo porque é fruto de um relacionamento. Então, quando você começa a ter um relacionamento com Cristo, se você seguir as diretrizes da Bíblia, que eu tinha começado a ler recentemente, após a minha conversão em 2020, você começa a ter uma vida emocional melhor, uma vida financeira melhor, uma vida conjugal melhor, uma vida paternal melhor e uma vida paterna melhor, ou seja, como pai, mas também como filho. E você começa a corrigir as suas posturas, né? Então, da onde eu aprendi isso, né? Quando a Bíblia fala assim, honra pai e mãe. Honra. Não fala honra pai e mãe se eles forem bonzinhos, se eles forem legais, se eles só fizeram coisas boas. Não tem condição estabelecida. Fala honra pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Ou seja, é o primeiro mandamento com promessa. Certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma honra para eles. Entende? E no meio desse contexto todo, né, dessa rejeição no começo da igreja, tudo, desses grupos fechados, eu podia me fechar, ou eu podia pensar 2 coisas. Por que isso está acontecendo comigo? Ou o que eu posso fazer para mudar isso?
Entende? Um é um lugar de vítima e o outro de ação. De ação, de propor algo que vai resolver. E aí foi quando eu comecei a trabalhar para que eu pudesse, de alguma maneira, mesmo que pequena, lá em Marília, eu pudesse ajudar nesse furo, nesse buraco que até então existia na igreja, que nós frequentávamos. Por não falar igreja, fica muito generalizado, né? E pode ser que tinha outras igrejas que já não acontecia isso, mas naquele momento, depois mudou, mas naquele momento, logo no início da minha conversão, ainda existia isso, né? Então, começamos a trabalhar exatamente para resolver isso. Como é que nós vamos falar de Jesus? Como é que nós vamos querer alcançar as pessoas que estão lá fora, se quando essas pessoas vêm, a gente não está preparado para receber elas? Entende? E aí começamos a trabalhar essas questões. Sua chegada acontece bem próxima da igreja se inserir nas células. Como nós fomos com a primeira caravana em outubro de 2010, eu me converti em junho de 2010, para valer começa em 2011, para valer a mudança, né? Embora já estava sendo falado em 2010. Então eu chego no ano anterior à mudança. Sim. Que eu estou citando isso porque esse timing foi algo primordial para a sequência da sua vida. Total. Mudou tudo, né? Totalmente. Tanto na minha família, depois no meu casamento, quando eu me caso 2 anos depois, né? Como também na minha vida interior, né? Eu passei a não mais deixar me afetar, porque nós somos seres humanos, então nós vamos ter sentimentos. Só que a gente pode escolher o que a gente vai fazer com esse sentimento. Uhum. Né? Então, eu comecei a pegar tudo isso que não era do meu agrado e não deixar mais me afetar, mas usar isso como um combustível para que, pelo menos no lugar em que eu estava inserido, as coisas fossem diferentes. E aí nós começamos a trabalhar para isso. Né? Conversando com as pessoas, instruindo, direcionando, recebendo os novos de uma maneira que eu não tinha sido recebido. E aí as coisas começam a estabelecer uma cultura naquele momento, naquele pequeno grupo de pessoas, que aí depois foi exponencializando até se tornar tudo isso que se tornou. Entendi. Você está dizendo assim, a pessoa que chega, não chega bem. Chega arrebentada. E aí você chegou... Com uma reputação ruim, com uma fama ruim e arrebentada, né? Você chegou assim um dia e machucou assim... o jeito que você foi recebido. Então agora eu proponho uma nova ótica para quem chega. Eles precisam se sentir acolhidos. Até porque eles têm um encontro com Jesus, mas eles têm toda uma vida torta. Sim. E o conserto não é imediato. Sim. E nesse processo, eles precisam de ajuda, de mão estendida, não de pessoas empurrando eles para o buraco de novo. E talvez você saiba ou não saiba o que é uma célula, mas a célula é um lugar onde muitas pessoas se achegam para ter um contato com a palavra, pessoas que não topariam ir para uma igreja. Exatamente. Mas ela topa ir na sua casa, porque estudar a palavra. Você vai ter relacionamento com aquela pessoa, né? A gente fala que é um evangelismo relacional, onde você vai trazer pessoas que você tem relacionamento fora da igreja, usando o seu relacionamento para que essas pessoas possam encontrar Jesus através do relacionamento que vocês têm. Ela vai te dar um voto de confiança. Pô, é o Alan que está me convidando. Na igreja eu não vou, mas na casa dele eu vou. Ele me chamou para ir para casa dele, então eu vou para casa dele, né? Aumenta a chance de chegar pessoas que estão precisando de ajuda. Aumenta demais. Machucadas, com uma reputação ferida, precisando ser restaurada. Né? E às vezes uma reputação negativa na cidade. Sim. Né? Como foi com a gente um dia. Como foi com a gente. E hoje eu sei que o que as pessoas falavam de mim era verdade. Elas não sabiam do encontro que eu tinha tido com Deus. Sim. Então, tudo que elas falavam era quem eu era de fato. Uhum. Só que eu não queria assumir. Na verdade, segundo Agostinho, eu era até muito pior do que elas falavam, né? É que elas não sabiam de tudo. Na verdade, se elas soubessem. Rapaz, aí não ia mandar aprender. Eu depois, quando eu cheguei, tive essa mesma percepção, mas depois de um tempo, eu notei um outro lado. Sabe o que acontece? Em poucos meses que eu estava lá, como a gente chegou e teve uma mudança radical, firme, e a gente sustentou, em poucos meses as pessoas nos davam crédito. Muito crédito. E aí tinha um cara ali, mais ou menos da nossa idade, que cresceu ali dentro.
Mas dava E ele morno. estava lá. Mas as pessoas não davam crédito. Não dava. Porque ele cometeu muito menos erros do que nós. Só que lá dentro. Lá dentro. E eu olhava para aquela situação e pensava, cara, isso aí não é justo com esse cara. É. Porque a gente quer para os nossos uma história diferente da nossa. Exatamente. Que eles cresçam ali. Ali. Só que chega um cara de fora que aprontou tudo lá fora. E em 6 meses ele não pisou fora da linha. A turma valoriza. Mas o menino que cresceu e cometeu os erros ali dentro e vai cometer, Com certeza. é menos valorizado. É menos valorizado. É por isso que eu ensino, né, a minha galera, a galera que está mais próxima de mim, que o que eles fazem para fora, né, ou tudo aquilo que não tem a ver com Jesus, não tem tanta importância. Mas o que vai ter a importância é o que eles fazem para Jesus. Então, a maioria das pessoas, quando vão contar os testemunhos, elas falam, vamos supor que elas têm 1 hora para falar, na sua maioria. Elas falam 50 minutos De coisas ruins. de coisas que elas quebraram lá fora, arrebentaram. Aí elas falam, eu me converti. E já faz um apelo encerrando a história, como se a conversão fosse o final. Sim. E eu aprendi diferente, eu aprendi que, na verdade, a nossa história tem que ser contada após a nossa conversão. Isso. Mas com tudo aquilo que nós vamos fazer para Cristo, para honrar a Deus e para servir as pessoas. Então, a partir daí, as pessoas vão entender que, de fato, você teve uma conversão. Sim. Porque você passa a não viver mais para os seus interesses únicos, mas sempre considerando o que fazer para abençoar ou servir outras pessoas, né? Nessa linha aí, pega das células para frente e conta um pouco. Foi em 2010 a minha conversão genuína. Eu tinha 20 anos, né? Foi há 15 anos atrás a minha conversão. E passando todo esse, né, essa crise de adaptação na igreja, com as Alguns pessoas, meses. alguns meses ali, uns 5 meses talvez, no máximo. Eu começo a ver que, de fato, a igreja ela era muito eficaz do que ela fazia das portas para dentro. Tá. As pessoas eram edificadas, tinham ensinamento, tinha estudo bíblico, tinha discipulado, tinha louvor, tinha adoração, tinha tudo que precisava ter. Só não tinha uma questão. Não tinha um caminho Evangelista. para que as pessoas de fora pudessem entrar. Não tinha uma comunicação. Não tinha nada propositivo para isso. Só os cursos de família. Exato. Que não era até então da nossa idade. Isso. Né? Pegava a galera mais velha ali, né? Até a nossa Você está idade. falando de jovens. Do momento da minha conversão, eu me comunicava só com essa galera. Hoje, me comunico com todas Perfeito. as gerações, mas naquela época, não. Então, naquela época, não tinha um caminho para que as pessoas pudessem chegar. Né? Não tinha um convite específico. Ó, você que está aí fora, pode vir aqui, tem esse caminho para você. Né? Era algo muito bom, só que algo para dentro, nada para fora. E aí que nós começamos a ideia de alcançar essas pessoas com as células e outras estratégias que nós usamos também. Né? Na época nós fizemos tinham os cultos temáticos, né? Onde nós conseguimos alcançar muita gente. Né? Nós fizemos como se fosse um mapa da cidade e aí a gente pegou os grupos que tinham de jovens. Então tinha os pagodeiros, tinha os sertanejos da época, que era a maior parte, né? Tinha os roqueiros, né? Tinha os manos dos rap, lembra não? Oh. Tinha a galera do Psy, né? Da eletrônica, a galera que curtia. Tinha os nerd, né? Psy entregou aí, velho. Você lembra, né? Ele entregou, né? Enfim, e talvez eu esteja esquecendo algum aqui, mas assim, de um grosso modo, nós mapeamos a cidade. Sim. E onde essas pessoas estavam e como nós poderíamos chegar até elas para construir esse caminho. Uhum. E nós começamos a construir. Fazíamos convites formais, levávamos elas para esse evento, que o fundo desse evento... Você está falando dos cultos temáticos. Como que a gente fazia um culto temático para cada estilo segmento. De música desse. Exatamente. Perfeito. Né? E aí, uma das estratégias, né? Além das células, depois também fizemos da mesma maneira gastronômica, né? Pegando a galera do italiano, a galera do mexicano, a galera do japonês, a galera do churrasco, enfim. Os encontros. Né? Nós fomos usando estratégias, né? Eu estou dando alguns exemplos, mas tem muitos outros que são muito bons. Mas para que a gente conseguisse chegar
até essa galera. E, cara, por incrível que pareça, em 3 anos, nós vimos 3 anos consecutivos. Cara, nós vimos mais de 1.000 pessoas se batizando. Verdade. Né? Por mais de 3 anos consecutivos. Isso eu estou falando mais de 1.000, mas tivemos batismos com 500, com 400, com 600, mas por 3 anos consecutivos, mais de 1.000 pessoas sendo batizadas, assim, muita gente sendo alcançada. E aí entra a questão da gente fazer algo propositivo para isso. Né? Eu fui encontrado por Jesus, né? Glória a Deus. Mas como eu posso colaborar para que outros possam ser encontrados ou encontrar com Jesus? E aí nós começamos a usar, na época, né, todas as ferramentas que nós tínhamos discernimento de Deus, aprendíamos com outros lugares que estavam fazendo excelentes trabalhos, com literaturas, sim, né, e com outros países também, fomos aprender, fomos buscar crescer, que eu digo em conhecimento, né, e crescer em entendimento estratégico. E aí que nós começamos a trabalhar e construir pessoas, né? Porque nós entendemos que o evangelho é isso, né? A gente vai construir pessoas. Né? As pessoas, elas não vão vir prontas e beleza, elas vão chegar com problemas morais, com problemas conjugais, emocionais, espirituais, com todos os tipos de problemas. E ok, nós vamos ajudar eles como igreja nesse momento de tratamento. Mas após o tratamento se findar, as pessoas precisam ser construídas. Por quê? Porque elas têm um propósito para cumprir, elas têm objetivos a alcançar, elas têm profissões, carreiras, e nós temos que ser uma base para que a gente possa impulsionar essas pessoas a cumprir os propósitos que Deus tem para elas. Né? A cura, a libertação, a restauração não é o testemunho completo. É o início dele, né? É uma correção da rota para que a pessoa comece a construir o testemunho verdadeiro. E aí ela começa a cumprimento do propósito que ela tem. Sim, eu acredito nisso também. E é isso que a gente tem feito desde 2020, né? Desde 2020, nesse processo que eu entrei. 2021 começamos a primeira célula. Não, né? 2010. Perdão, 2011. 2010 eu fui para Santarém. Isso. Foi a minha conversão com 20 anos. E 2011 eu começo a minha primeira célula em casa. E aí, de lá para cá foram milhares de vidas alcançadas, transformadas, restauradas, salvas por Jesus, né? E aí eu fico em Marília servindo até 2019. 2019... Mas calma aí. Em Marília, começou a célula, aquele crescimento, Deus acrescentando gente, como você descreveu aí, o tamanho dos batismos, muita gente chegando. As células são organizadas em redes. Você trabalhava com seu pai, depois teve sua autopeça, e em algum momento a coisa era tão grande, você teve um discernimento de que, pô, essa aqui eu vou dedicar minha vida integralmente a essa atividade. Esse aí, na verdade, foi uma luta, né? Porque era algo que eu não queria, eu nunca almejei e nunca pensei, né? Eu trabalho com meu pai e com 4 anos que eu estou trabalhando com ele ali, de 16 para 17 anos, comecei com 13, ele começa a me mostrar que tinham outras alternativas para aumentar o lucro do segmento dele, que era uma oficina mecânica. E um deles era a venda de peças, né? E aí, meu pai abre um CNPJ, né? Na época eu era menor ainda, então ele abre no nome dele, depois transfere para o meu nome quando eu faço 18. Só que era meu CNPJ. Então, eu fazia as compras e vendia para ele. Então, ele era meu único cliente, que era uma maneira de aumentar a renda. Sim. Né? E eu começo a fazer isso, até que depois que eu faço 18 anos para 19, vou aumentando, né? Fazendo um estoque. E aí, quando eu me caso com a Lari, eu abro uma outra loja fora da oficina, aí não só mais para atender ele, para atender o mercado, né? Mas para atender todos que quisessem comprar. Né? E na época eu trago um segmento que era pouco lá em Marília, que é um segmento que além dos carros normais também atendia os carros importados, né? Principalmente da linha diesel. E aí começo a ter esse crescimento econômico
e servindo a Jesus, né? A minha esposa, Lari, formada em arquitetura, né, paisagismo e design de interiores, ela abre um escritório e começa a atender, né, clientes, crescer também na área dela, fazer cursos, né? E aí ela fazia alguns estágios meio período para que ela aprendesse na iluminação, na parte de engenharia, e foi aprendendo, né? E a gente começa a trabalhar, servir a Deus e também profissionalmente, né? E em 2016, a gente conversa porque a gente já tinha sido ordenado pastor de função, porque nós éramos voluntários, né? E ficamos 2 anos como pastores como pastores voluntários. E eu conversando com ela, falei, amor, ó, tá difícil, né? A gente não tá dando para conciliar mais, né? Uma agenda muito intensa. Muito intensa, né? A empresa crescendo, o escritório dela crescendo e a igreja crescendo. E aí eu falo para ela assim, vamos tirar o pé, fazer só o básico, né, na igreja para cuidar das pessoas, mas não vamos buscar mais o crescimento. Vamos cuidar um pouco das nossas coisas. E, cara, quando a gente fez isso, foi incrível, assim, como Deus, cara, multiplicou as nossas células, as pessoas que estavam chegando, e a ponto, assim, de que eu estava fazendo atendimento na empresa e vendendo peça, fechando orçamento na igreja, e aquela loucura. E aí, de 2016 para 2017, aí eu converso com ela, eu falo, amor, eu acho que não vai ser saudável a gente fazer as duas coisas. Mas eu ainda tinha uma mentalidade assim, cara, eu não quero depender da igreja nunca, né? Eu tenho a minha profissão, a Lari tem a profissão dela, nós somos dizimistas, ofertantes, nós contribuímos com a obra de Deus, eu não quero parar de trabalhar e ficar full time na igreja, né? Então isso era um bloqueio que nós tínhamos. Só que aí nós começamos a ter muita experiência com Deus, assim, de Deus, cara, falar, eu quero vocês aqui. E aí nós começamos a conversar, orar, jejuar, e, cara, foi uma experiência, assim, difícil, né? E aí eu lembro que eu falava com Deus assim, Deus, mas e minhas contas, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho as minhas despesas, né? A minha empresa. Cara, e eu começo a fazer umas experiências com Deus assim, ó, Deus, se for para eu ficar só na obra, eu preciso de tanto de dinheiro para pagar umas despesas que eu tenho, mas eu não quero que esse dinheiro venha da empresa. Tem que vir de outro lugar. E aí, tipo, eu ia pregar num lugar, mano, o cara me dava um presente, eu abri o presente, tinha um envelope com dinheiro. Né? Eu lembro de uma vez que tinha um valor alto, cara, eu falei, Deus, agora não tem jeito, né? O valor é muito alto. Mano, o cara me deu uma caixa de sapato. Um cara lá do norte, eu acho, no norte. Acho que é norte. Região norte do Brasil. O cara me deu uma caixa de sapato e eu achei que era um tênis. Sapato. Coloco na mochila, coloco na malha e venho embora. Cara, a hora que eu chego, que eu vou abrir para ver o sapato, o tênis que ele tinha me dado, eu abro a caixa, um monte de dinheiro. Na hora que eu começo a contar o dinheiro, era exatamente o valor que eu tinha falado para Deus que eu precisava. Só que aí depois que eu já tinha feito isso 2 ou 3 vezes, eu falei, mano, eu não posso mais vou barganhar com Deus. Ele já mostrou que ele quer. Já tá claro. E eu fui falar com a Lari. E a minha esperança era a Lari, que estava grávida do nosso primeiro filho, né? Tava para nascer. Falar assim, você tá louco, a gente vai ter um filho agora. Como é que a gente vai fazer? Cara, e ela olha para mim e fala assim, amor, se Deus confirmou, obedece. Mano, ali foi uma das decisões mais difíceis para mim. Não porque eu não acredito que Deus possa me suprir como tem suprido todos esses anos e de uma maneira infinitamente maior do que eu pensei um dia que ia acontecer. Até porque quando eu negocio com meu pai a empresa, né, eu entrego o prédio que era alocado, vendo uma parte do estoque, a outra parte eu deixo lá na oficina para ele ir vendendo de acordo com os clientes que fossem aparecendo e me repassando o dinheiro. Eu converso assim com a Lara, eu falo, amor, a gente está
fazendo algo que você sabe que talvez a gente nunca mais vai ter o mesmo padrão de vida que nós temos hoje. Eu tenho um carro, você tem um carro, temos uma casa, temos um apartamento. No começo da vida, minha empresa, embora nova, com mais a Lari trabalhando, depois de um tempo, a gente começou a construir a nossa vida juntos, né? Investir e tal. E aí ela falou, amor, tudo bem. Se for da vontade de Deus, vai ser assim. Aí eu falei, mas pensa bem, porque depois que não der, você não pode reclamar. E não tem o que fazer depois, né? Tipo assim, querendo enrolar ali ela pra ela falar, não, é verdade, vamos dar um tempo, né? Mas ela é uma muleta pra você. Mas é uma muleta, não. A Lari não estava em comum acordo, né? Mas ela firme. Não, se Deus falou, obedece. Cara, e aí começou a nossa história full time, né? Janeiro de 2017 é o primeiro mês que a gente começa full time. E, cara, de lá pra cá, né? Até, às vezes, as pessoas que fazem coisas ilícitas, né? É uma das dificuldades dela. Mas e como que eu vou viver? Como que eu vou pagar as minhas contas? Cara, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Amém. Se a gente está fazendo as coisas segundo a palavra dele, da maneira correta que tem que ser feita e para agradar o coração dele e cumprir o propósito que ele tem para cada um de nós, porque são diferentes, cada um tem um propósito. Cara, ele vai suprir todas as coisas. É algo que nós temos experimentado desde lá, né? E aí a gente começa a ser full time. Em Marília, 2 anos nós ficamos full time em Marília, 2017, 18, porque já em 19, no começo do ano, nós recebemos um direcionamento de Deus para nos mudarmos. Mas né? antes de entrar nessa história da mudança, eu quero que você fale um pouco mais da Lari. Da Lari? Cara, eu conheço a Lari. Porque a Lari comprou na planta, hein, irmão? Na planta. Na planta. Ela pagou para ver. Ela pagou para ver, né, irmão? E foi engraçado porque ela já era convertida, né, Sim. há um tempo, mas entra um pouco naquilo que nós falamos, de a gente se converter e ser restaurado, ok, salvo, restaurado, curado, mas aquela parte que a gente começa a trabalhar, literalmente servir a Jesus, né? Então ela estava nesse processo também, né, e aí ela chega na PIB, um pouquinho antes de mim, e ela também junta nesse grupinho das pessoas que me acolheram na época, Sim. né? Porque era uma galera que já me conhecia de antes. Mas a gente se conhece ali, né? E quando eu vou conversar com ela sobre relacionamento, eu cheguei para ela, né? Depois de uma experiência que eu tive com Deus, contei a experiência para ela. Mas eu falo bem claro para ela, eu falo assim, ó, eu quero casar, né? Eu sei da vida que eu vim, eu sei do meu passado, eu sei da minha rotina, do que eu fiz, e eu não sou uma pessoa que posso ficar enrolando mais. Então eu quero uma mulher, eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa, eu quero me casar. Então eu já pedi ela em casamento, de cara, né? E vem muito isso da construção que eu falei pra você lá dos 13 anos, né? Hoje a gente vê um monte de homem com medo de casar, né? Esperando o momento ideal. É ideal, com 40, 50 anos, não, tô preparando ainda, né? E na verdade tudo isso mostra insegurança, né? Falta de postura, de posicionamento, né? De entender que um dos propósitos dos homens, salvo aqueles que têm o dom do celibato, que vão morrer sem se relacionar com ninguém, é construir família. Isso é propósito para todo mundo. Muito claro. Claríssimo. Né? E às vezes as pessoas falam, eu preciso do meu propósito em Deus. Começa do básico, constrói uma família. Isso aí. Na verdade? E aí eu falo para ela, eu preciso casar. E com convicção. E aí ela olha para mim e fala assim, mas eu te vejo só com um amigo, né, tal, não sei o quê. E eu tava com convicção mesmo, né? E aí ela falou, acho que você precisa orar um pouco. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu já orei. Eu já orei. Quem precisa orar agora é você. E ela assusta, né? E aí ela vai ter o tempo dela com Deus, vai buscar alguns meses lá. Não vou lembrar o certo agora o tempo dessa busca dela, mas orou um tempo.
E aí a gente volta a conversar, né? Ela também pede ali alguns sinais para Deus, Deus dá os sinais para ela. E aí eu falo, eu vou falar com seu pai que eu vou falar que eu vou casar com você. E aí eu vou na casa dela, tá o pai dela, a mãe dela, né? Já eram divorciados também os pais dela. E aí eu chego e eu falo, olha, eu tô aqui porque eu me converti recentemente, mas eu entendi, né, o poder da bênção dos pais, né, no relacionamento dos filhos. Então, como a Lari é filha de vocês, eu quero que vocês abençoem o nosso relacionamento, porque eu quero casar com ela. E aí a Sandra olha, né, imagina, assustada, né, porque geralmente hoje o que a molecada quer? Não quer compromisso, né? Quer ficar enrolando, se não der nada termina e vai cozinhando. Isso. E aí ela falou assim, não, a gente sabe, né, da sua intenção, mas a gente sabe que pode ser que não dê certo. E tá tudo bem. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu falei, já deu certo. E aí o Marquinho, rapaz, começa a aí assustou, começa a gaguejar, cara. E aí ele fala, tem que casar mesmo, tem que casar. Eu falei, eu vou casar. Eu falei, eu quero a bênção de vocês que eu quero marcar a data. Ali eles regalaram os olhos. Primeira conversa minha com eles. Aí marcamos a data ali. Só que aí depois a gente foi procurar, nessa data não tinha. Teve que procurar no mês da frente. Aí tinha, aí a gente fechou. E aí começou. Né? Nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e 6 meses. Né? E ali, eu lembro que eu conversava com ela, que eu tinha um passado, nunca escondi nada dela, né? Ela tinha o dela, claro que não tem nem como comparar, né? Ela estragou bem menos que eu, né? Mas todo mundo tinha um passado, né? Mas sim. O que foi? Mas, ó, pode ser que tenha alguém entrando num relacionamento agora. Eu fiz o mesmo com a Flávia. O que eu penso? Tá resolvido. Mas eu não gosto de deixar algo embaixo do tapete, sim, que o diabo pode usar para me envergonhar. Lá na frente, verdade. Então, eu já falei tudo de cara. A gente está bem resolvido com o processo que nós já vivemos, sim, com as vestes novas que nós já recebemos, com a nova vida. Tudo se fez novo. Exato. Então coloca em cima da mesa. Tudo em cima da mesa. É assim, tem que ter sabedoria no sentido de como fazer, sim, a maneira de expor, sim. O nível de detalhamento que você vai entrar. Claro. Só que assim, não deixa nada como uma surpresa absoluta para um momento futuro. Não. E foi tão assim que o meu último ano antes da minha conversão foi um ano que eu quebrei muito, né? E eu falei com ela, eu falei, ó, nós estamos começando a namorar nessa data. Eu falei, eu acho que eu não tenho nenhum filho, mas eu quero que você tenha convicção disso. Se aparecer, foi dessa data para trás. Para frente, você pode contar com a minha fidelidade e com a minha lealdade para você. Ela até assustou na hora, né? Aí ela, não, tudo bem. E aí começamos. Cara, e a gente sempre conversou, né? Se a gente pautar a nossa vida segundo os princípios da Bíblia, eu tenho muitas coisas para melhorar ainda. Você também. Mas nós vamos, cada dia, crescer, melhorar, isso, consertar, corrigir, né? Então, sim, irmão, nós tínhamos isso com clareza. Então, hoje, eu posso afirmar para vocês, é impossível um relacionamento segundo os princípios da Bíblia dar errado. É impossível. Se trilhar ali. Se trilhar o que está na Bíblia, exatamente o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, não tem como dar errado. Cada um no seu papel. Tudo certinho. Quando dá errado é quando a gente tenta inventar moda. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. E aí a Lari, ela apostou, né? Porque o histórico era ruim e não tinha projeção de futuro, só pela fé mesmo, né? Mas assim, tirando a questão cristã, né? Uma coisa que a Lari brinca, mas que ela sempre olha, que eu sempre trabalhei. Sim. Né? Como eu falei, desde os 13 anos. Então, cara, não perdia dia de trabalho, eu podia sair pro rolê, podia fritar. Mas, cara, no outro dia, se tinha que entrar 7 horas da manhã eu tava lá. Se tinha que ficar na hora do almoço, tava na hora do almoço. Se precisava ficar depois do horário, tava depois do horário. Então, eu sempre fui muito responsável com o que diz respeito ao trabalho.
né? Eu acho que um homem que não gosta de trabalhar ou que não tem responsabilidade, cara, as mulheres têm que prestar atenção. Sim. Porque isso é difícil mudar. É possível, mas é difícil. Então, ela não precisa comprar esse risco. Não precisa comprar esse risco, né? Compromisso, responsabilidade com o trabalho, cara, isso precisa ser observado sempre, né? Então, eu sempre tive as minhas coisas, né? Comprei o meu carro com 18 anos, né? Meu pai me abençoou com a carta de 18 anos, mas eu tinha o dinheiro para dar o sinal para comprar o meu carro, né? Depois eu também tinha um sinalzinho para dar para apartamento, porque o que meu pai me ensinou no meu primeiro salário, que era por semana. Você vai tirar o seu dízimo, você vai guardar um pouco, o resto você vai usar. Então, eu sempre fui assim. Então, eu nunca tive problema, até quando eu não era crente, cara. Por mais que eu ia na igreja, eu não era crente. Eu me converti com 20 anos. Então, antes eu frequentava a igreja sem ser cristão, como um simpatizante. Cara, eu lembro que eu pegava e falava, pai, cara, eu não vou na igreja, mas você não pode levar meu dízimo lá, não? Entendeu? Guardava, mas por quê? Porque eu tinha princípio. Princípio é princípio. E foi assim desde o meu primeiro salário, que era semanal, desde lá, com muita fidelidade, né? Então, graças a Deus nisso, eu nunca tive problema. Sim. Né? Eu sei que a Lari comprou essas brigas todas com você aí ao longo dos anos. E quando chega lá naquele momento em 2019, da mudança para Bauru, o que dava para ver? Em Marília, estabilidade. Sim. Um bom trabalho nos jovens. Tudo bem que a gente já identificava o seguinte, né? Nós éramos novos, a gente tinha ali 29 anos, mas nós já estávamos num momento que aquele não era mais o nosso ambiente. Sim. Só Tava nós findando tínhamos um ciclo, filhos, né? Só nós tínhamos filhos, o nosso papo era outro. Talvez eles precisassem mesmo de outra liderança e a gente partir para outro momento. Exato. Mas mesmo assim, pensando... O meu caso é no sentido de onde eu vou servir voluntariamente. No seu caso era a sua profissão. Sim. Que ali existia uma estrutura. Total. E aí eu lembro de uma turma de Bauru chegando na igreja, pedindo uma ajuda, poucas famílias. E aí, desde a primeira conversa, você já levantou a mão, como quem dava um passo de fé. A gente admirou assim a ousadia. E nós vimos tudo o que aconteceu. Sim. A história, depois de escrita, é bonita, bonito né? de ver. Mas como é que foi sua percepção ali naquele começo? Cara, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu sempre procuro ser radical quando eu tenho que obedecer. Mesmo que pareça loucura, né? Quando nós começamos um trabalho em Pompeia, né? Aí depois, quando chegou na hora de se tornar uma igreja, o pastor enviou um casal de pastores para lá, né? E aí essa parte das células se tornou uma igreja. Hoje é o Sandoval que está lá. Começamos também em Veracruz, Lácio, Quintana, Oriente e Garça, né? Enfim. Só que quando nós viemos para Bauru, e nós começamos o trabalho de evangelismo primeiro nas praças, né? E depois a gente começou uma célula. Enfim. Na nossa cabeça, até então, era como foi nos outros lugares. Íamos ganhar as pessoas. Quando tivesse um tamanho legal, levantaríamos um pastor e enviaríamos para cuidar daquela igreja. Só que na Deep Conference 2019, no encerramento, cara, Deus falou comigo assim de uma maneira muito clara, entrega o seu Isaac. E eu pensei até então que o Isaac era Bauru, não que era Marília. Eu fui conversar com a Lari depois. E ela falou, mãe, amor, mas qual que é o nosso Isaac? Eu falei, eu acho que é Bauru, né? Porque é pequeno, né? Bauru, Isaac. Só que depois a gente começou a orar junto, a gente entendeu que o Isaac era Marília. Isaac era o que Abraão tinha de mais valioso. Exatamente. E aí, cara,
Pensa, todos os nossos amigos estavam lá. Cara, nós tínhamos visto a PIB se tornar a PIB que é hoje. Naquele processo. Sair de uma igreja tradicional, com pequenos grupos familiares, que eram os cursos de família, para se tornar naquela igreja que impactou, cara, o Brasil. O Brasil veio ver o que Deus estava fazendo em Marília. Especialmente nos jovens. Especialmente. E os amigos lá, né, a família lá, minha e da Lari. E nós tínhamos acabado de descobrir que a Larinha era especial. E aí, fui falar com a Lari. Eu falei, amor, Deus tá dando essa direção e é a Marília mesmo. É pra gente sair. E aí, ela olha e fala, amor, se Deus tá falando, vamos. Aí eu falei, mas e a Lara, né? Ela, Deus vai cuidar da gente de novo. Ele sempre cuidou. Cara, e assim, era pouquíssimas pessoas e ainda as pessoas eram, a maior parte delas, simpatizantes, mas pouquíssimas com um encontro genuíno com Jesus. Então a gente estava saindo de uma estrutura física e humana que... Estabelecida. Aqui era uma incógnita. Para cá, aqui era uma incógnita. Né? E mudamos para cá, né? E transicionamos para lá, né? Na época o Tiger assumiu com a ajuda do Osias, né? O Delém cuidou dos adultos, né? E outra galera que ficou lá, né? O Marcelo, a Ana, na época o Salazar estava lá ainda, vocês ainda estavam lá, ainda à frente, né? E o André, o Marquinhos, enfim, o Ian, né? A galera toda estava lá. E a gente veio. Cara, e começamos. E aí foi a mesma coisa que nós fizemos no começo lá. Cara, vamos pegar Bauru. Onde estão as pessoas? Vamos criar esses caminhos para que essas pessoas possam chegar até Jesus. A gente vai mostrar onde Jesus está para que Jesus se revele a elas. E começamos da mesma maneira, muito modesto, né? Não tinha nenhuma estrutura, as cadeiras alugadas, o som emprestado. Eu estava aqui no primeiro culto. E começamos assim. E aí foi, né? Tinha Deus... umas 60 pessoas naquele dia? Mais? Sendo otimista, né? Só que ali... Tinha uma galera de Marília. Isso que eu ia falar. De Bauru devia ter umas 20. Quase 25. metade era de Marília. Eu acho que umas 20, 25 era de Marília. Era de Bauru. O resto era amigos que vieram. Eu lembro que eu falei pro Israel, eu falei, mano, você vai fazer a abertura da igreja. Aí ele demorou, eu falei, mas não tem som, não tem instrumento, não tem sala verde. Ele, mano, fique em paz, né? Vai quebrar tudo lá. Eu nem sei com quem ele arrumou aquelas coisas lá, ele trouxe umas pedaleiras, uns instrumentos aí. O pastor veio ministrar? E reabentou aí, mas foi benção. E a gente começou assim, né? Dando passos de fé, mas sempre olhando para aquelas pessoas que não tinham Jesus. Como nós poderíamos fazer elas se conectarem com a igreja. Né? E aí essas pessoas foram chegando. Né? E hoje nós estamos com 6 anos de igreja. Com 7 meses aqui deu lockdown. Né? Não tínhamos câmera, não tínhamos nenhuma estrutura online. Né? Foi desafiador demais. Foram 2 anos desafiadores para nós. Mas, cara, foi sobrenatural ver o que Deus fez. Assim, eu desconheço, talvez, algum lugar no Brasil que experimentou um favor e crescimento de Deus sem estrutura. Porque nós tínhamos muitas igrejas que já aconteciam e conseguiu potencializar na pandemia. Nós não existíamos. Então, nós estávamos começando a ser igreja. Né? Nós não tínhamos nenhum ano de igreja, deu lockdown. Né? E, cara, nós ganhamos mais de 800 pessoas para Jesus na pandemia. Você perguntar como, estrutura online horrível, qualidade de vídeo horrível, som horrível. Mas, cara, Deus foi abençoando, foi favorecendo e as coisas foram acontecendo
Hoje, nós passamos já de 3.500 pessoas. Dessas, nós tivemos quase 2.000 batismos aqui, desde o começo, ou seja, praticamente 50% da nossa galera foi alcançada mesmo, assim, de fora. Sim. Né? Nós trouxemos, apresentamos Jesus, elas entregaram a vida para Jesus, se arrependeram, nós batizamos e hoje estão apaixonadas por Jesus, cumprindo os propósitos que Deus tem para elas. Outras pessoas se reconciliaram com Jesus, porque não só aqui em Bauru, mas em todo o mundo, né? Muitas pessoas não conseguiram se manter firme no relacionamento, na vida da igreja, na pandemia. E acabaram se desigrejando, né, se desviando. Algumas começaram a ter crises de ansiedade, crises emocionais, depressão. Outros mergulharam no álcool, problemas conjugais, não é verdade? Então, quando acabou a pandemia, ela deixou um regaço na vida de muitas famílias. Sim. Então, nós recebemos muitas famílias que estavam totalmente desestruturadas, com problemas seríssimos que a pandemia ou causou ou potencializou algo que já estava lá, mas estava meio camuflado, sabe? Sim, então, evidenciou. Então, nós fomos trazendo essas pessoas para restauração, cura, restituição, até elas estarem alinhadas para se potencializarem e cumprir o propósito que Jesus tem para elas. Né? Não, eu vim no primeiro culto, todo ano eu vim pelo menos uma vez. A última vez que eu vim, vi esse templo aqui lotado. Meu Deus. Foi favor de Deus, né? Incrível. E assim, a gente já viu isso antes. É maravilhoso contar o testemunho de tempo atrás. Sim. Mas é muito bom ver Deus fazendo agora. É. Ele literalmente fez outra vez, né? Uau. A gente está experimentando isso na minha casa também. Glória a Deus. Muito bom contar os testemunhos daquele tempo. Muito bom. Mas é muito bom ver que a gente continua fazendo parte do avanço do reino de Deus. Muito. E ele restaura muitas pessoas hoje, né? Homens, famílias. Sim. Né? Eu tenho visto, cara, famílias disfuncionais, famílias quebradas, problemas de adultério, de vícios. Cara, e Jesus libertando, restaurando, restituindo, né? Algumas famílias chegam e falam assim, pastor, mas acabou o amor. Cara, eu falo, é aí que Jesus chega, né? O primeiro milagre dele, ele trouxe o vinho novo, depois que o vinho principal do início tinha acabado. Sim. Né? E esse vinho, ele chegou melhor do que o que havia no início da festa. Eu conversei com um amigo esses dias, com o Rui, lá de Marília. Tem a Raquel? O Ruizão, o Biratã, que trabalha na Jato. Ah, sim. Nossa, cara, eu lembro deles. O Rui falou comigo sobre, sei lá, mais de 10 anos atrás, ter chegado lá na igreja, te dizendo, vou terminar meu casamento. Chegou e falou, acabou. Acabou. Talvez não fosse uma decisão só dele, né? E eu atendi a esposa também. Eu sei a que esposa eles falou que também decisão, não tinha mais jeito. E você já trouxe isso naquele momento, e o casamento foi restaurado. Foi restaurado. E cara, olha só, né? Eu acompanho pelas redes sociais, né? Assim, não consigo ter contato. É uma família nota 1000. Com todo mundo, mas... Conheço as crianças. Cara, ver os frutos que eles estão dando hoje. É isso aí. Mas que começou há mais de 10 anos atrás. Sim. É algo fortíssimo, aí. Né? Então, é o mesmo Jesus, né? Amém. É o mesmo Jesus. Então, eu acredito muito que você que talvez está com problema conjugal, problema de paternidade, vícios, problemas conjugais com os filhos, cara, se existe alguém que pode resolver os seus problemas, te direcionar para um futuro, cara, é Jesus. Não importa o buraco que você se enfiou. Eu não conheço outro caminho. Não tem outro. Ô Danilo, problema com o pai, você entendeu a maneira de solucionar, se colocou no lugar dele, teve essa empatia de entender as limitações dele. Sim. Você liberou perdão, você entendeu a questão de se responsabilizar pelo que você tinha feito, sair do papel de vítima para quem tinha que assumir a responsabilidade sobre a própria história. Essa inserção na igreja, esse momento de se envolver com as células e toda essa expansão que foi gerada e acabou se tornando sua profissão, essa firmeza no início da vida com relação ao casamento, ao posicionamento na mudança para cá, a ousadia
Sim. da decisão. E a gente está aqui hoje, sim, uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Como é que você vê? Inimaginável, né? Que a gente já tá vivendo isso há 15 anos atrás. Não, e o meu pensamento é assim, a gente tem só 35 anos. 35 anos. Tem muito pela frente. Muito. Muito. As maiores coisas nem chegaram. Não. Mas você olha para tudo isso que nós vivemos até aqui e como é que você se sente? Cara, eu me sinto sido alcançado pela graça de Deus, porque nós não éramos merecedores disso, né? É. E é por isso que o evangelho é lindo, né? Porque quando a graça nos alcança, ela não permite que o que a gente mereça aconteça, mas Deus nos dá o que é imerecido, não é verdade? E hoje eu vejo isso, né? Com as nossas famílias, esposas, filhos, profissão, ministério, né? História, impacto, relevância, influência, todas as áreas. E saber que é o mesmo responsável, né? Foi quando nós tivemos um encontro com Jesus lá atrás e a gente resolveu a viver a Bíblia como ela é, Sim, não como a gente quer que ela seja, sim. né? Isso vai fazer toda a diferença. Tem um ponto importante assim, né? A gente chegou num bom lugar até aqui, Sim, pela misericórdia de Deus. sim. Mas, obviamente, que isso não valida o caminho inteiro. Não, A gente cometeu muitos erros. muitos. E pagamos pela maioria deles já, né? Não é só no tempo de ignorância. Não, Conhecendo a Cristo, querendo fazer o certo. sim. Eu errei demais. Olho pra minha história e penso, nossa, quanta coisa bonita, mas tem tanta coisa que eu errei. Tanta coisa, né? E você se perdoar faz parte de avançar também. Faz. Faz muita parte, faz muita razão ou muito sentido quando a gente entende isso, né? Que, de fato, o que nos permitiu chegar até aqui foram os nossos erros e acertos. Uhum. Na verdade, nós somos resultado das nossas escolhas, Sim, né? todas. E aí tem a graça e o favor de Deus, mas uma coisa que nós não podemos nunca esquecer é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E a lei da semeadura, ela não falha, né? Murdoch, ele diz assim, que o seu futuro será obrigado a se curvar diante da sua semeadura, né? Então, obviamente ele fala isso em cima de que o apóstolo Paulo ensina, né? Que o que o homem ceifar, o que o homem plantar, certamente ele ceifará. Ele vai colher exatamente o que ele plantar. Sim. Então, se você entende o reino de Deus, né, no início da sua conversão, e você vai plantar paz ao invés de guerra, de conflito, você vai plantar generosidade ao invés de avareza, né, ao invés de ganância, você vai plantar amor ao invés de ódio, reconciliação ao invés de discórdia, né, você vai plantar um caminho, né, uma ponte ao invés de construir um muro. Ou seja, quando você planta essas sementes, você vai colher elas, né? Então nós temos que ter esse entendimento claro. Sim. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender que a colheita ruim daquele início da conversão é porque o plantio foi ruim. Isso, ela vai terminar. Mas que se a gente entende e começa a plantar o que é correto, a colheita ela não é infinita, ela acaba. E aí, obviamente, nós vamos começar a colher o que nós estamos plantando certo. Sim. Né? E aí nós vamos começar a usufruir de fato do que Jesus tem para nós dentro do propósito que ele tem para cada um. Tem um ponto que a gente podia falar um pouco mais. Você citou agora há pouco a respeito do casamento. Sim. Muitos homens hoje idealizam esse momento Uhum. e não têm essa ousadia de tomar uma decisão. Sim. E isso acontece também na paternidade. Já Muito. notou? Muito. Sempre o outro que pode melhorar, né? Não, o momento de ter filhos Uhum. ser postergado. Uhum.
esperando o momento que eu vou estar financeiramente preparado ou com o tempo adequado para dedicar. E é claro que tem que existir planejamento. Claro. Mas na nossa geração, as pessoas, na média, estão tendo filhos mais velhos. Ou tendo um, ou não tendo. Sim. E essa é uma área que você também foi usado. Em relação a você ter Cauã, maravilha, tudo ótimo, conforme sonhou. Mas depois com a Lara, uma dificuldade, Sim. com a doença. E aí, naquele mesmo momento do início da vida da Lara, a mudança Pra cá. para longe da rede de apoio. E uma decisão, nos anos seguintes, de uma adoção. Sim. É uma história incomum. De alguém que já estava numa circunstância desafiadora, tomar mais um passo de fé, de muita nobreza, que transformou a vida de alguém. Sim. Eu vi a Yasmin chegar e eu vi a Yasmin hoje. Totalmente mudada. É outra pessoa. Outra pessoa. Fala um pouco disso. Cara, eu entendo que ontem mesmo eu fui jantar com alguns casais da igreja e de ministros, pastores, ter um tempo com eles. E eu tava falando sobre isso, né? Que como é bom você casar cedo. Eu não me arrependo de ter casado cedo com a Lari. Casei com 22 e ela 23. O que a gente percebe? Que quanto mais velha a pessoa fica, mais fresca ela vai ficando. Porque ela vai tendo as manias, vai tendo os vícios, o comportamento dela, e aí vai ficando mais difícil mudar, né? Então nós temos esse... Tem exceção? Tem. Mas, a grosso modo, em cima até dos casais que nós acompanhamos, aqueles que casam mais cedo, eles são mais maleáveis a se amoldarem uns aos outros. Uhum. Os que casam mais velhos já chocam mais. Por quê? Porque tem dificuldade de abrir mão, de renunciar àquilo que já fazia para um bem comum, né? Então, quando nós olhamos isso hoje, né, o início de um casamento não precisa de luxo. Pensa comigo. Não. Para que você quer uma mega casa? Só você e sua mulher. Não tem lógica. Por que você vai querer 3 carros importados? Um carro é suficiente. Não é verdade? Então, as coisas simples, que antigamente eram simples, hoje, na verdade, não são nem cogitadas. A pessoa tem que ter uma excelente casa, tem que ter um carro do ano, tem que ter 3 diplomas, 2 pós-graduação. E para quê? Para ter mais dificuldade na adaptação do casamento do que no início. Porque, na verdade, quando você casa, você só ganha. Por quê? Porque não são mais um, não é mais um, são 2 trabalhando no mesmo propósito. Vocês vão ter o propósito do casal, os alvos do casal. O casal vai construir junto, vai conquistar junto, vai renunciar junto, vai lutar junto, vai trocar de carro junto, vai comprar outra casa junto. Enfim, vocês vão construir uma vida inteira juntos, né? E comigo, com a Lari, foi assim. Então veio o Cauã, né? E nosso primogênito, a gente planejou ele, né? Ele demorou 4 anos para chegar. A Lari teve que fazer um tratamento ali, acho que 1 ano e meio, se eu não me engano, para ela poder engravidar. E aí, cara, é a realidade, né? E a mesma coisa com criança, né? Às vezes a gente pensa, nossa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Cauã, cara, como eu era líder do jovem, cara, o Cauã ganhou tanto presente. Na época, Alemão, nós tínhamos quase 250 células, cara. Cara, o Cauã ganhou mais de 200 presentes. Cara, teve presente que a gente deu para outras pessoas depois de 2 anos que ele nem tinha aberto. Era muito. E sabe o que a gente aprendeu? Cara, ele gostava de brincar com a garrafinha com feijão. Dava mais bola pra caixa do que pro brinquedo. Cara, ele abria abria o armário e queria brincar com aqueles potes da Lara de Tupperware. Então, veja, a criança, ela não sabe quanto custa, ela quer brincar.
E às vezes o pai fala, não, mas meu filho tem que ter um brinquedo disso, essa marca tem que ser aquilo. Mas isso são coisas que nós criamos. É isso aí. Né? Claro, pô, se você tem condição de passar num concurso público, beleza. Mas eu tô falando assim, isso não pode ser um empecilho para você não construir a sua família. Né? E eu tinha isso muito claro com a Lari. Né? A gente trabalhou muito sempre. Né? Sem preguiça mesmo. Ela fazendo faculdade, estágio, eu trabalhando com a minha empresa paralelo, trabalhando para ter duas rendas, né? Então, a gente sempre se dedicou muito. Mas a gente nunca fez questão do luxo. Né? Eu lembro que às vezes, né, alguns meses no começo do casamento, você ganha muita coisa, mas sempre falta, né? E tem que comprar, e parcela lá, e vai pagando. E às vezes chegava no final do mês... A Lari gostava de cachorro quente, né, cara? Ali daquele da Esmeralda, ali um amarelinho. Que ficava perto da Sorbete. Cara, e eu não gostava de cachorro quente. Eu gostava de lanche, mas não dava pra comprar os dois, porque tinha que fazer as contas pra acabar o mês, né? E eu falava, amor, vamos comer lá, né? A gente racha. Nossa, cara, e era um desafio aquilo, mas é renúncia, né? Eu tinha que agradar ela. Às vezes tinha a pelada dos moleques, que na época era 10, 15, hoje é mais caro, mas na época eu fazia com isso, né? Era na chácara do Júlio, lembra não? Sim. E aí ela queria fazer a unha dela. E não dava pra fazer os dois. Aí eu falava, essa semana eu não vou, amor, pode fazer a unha. Mas por quê? Porque eu entendia o meu papel de provedor. Uhum. Né? E se eu não estava sendo suficiente naquele momento, eu tinha que renunciar. Sim. Né? E tudo bem. Então a gente foi construindo assim, né? E depois Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, porque, mais uma vez, sempre usando os princípios bíblicos, né? Você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente foi fiel no pouco. Sempre fomos fiéis. Sempre fomos fiéis. Então, a Bíblia é infalível. Ela é inerrante. Entende? Então a gente começou a prosperar. Também financeiramente, mas no início tivemos as nossas dificuldades, né, os nossos apertos. Às vezes compramos o que não deveria comprar naquele momento, tinha que esperar um pouco mais, tivemos que nos apertar para conseguir corrigir aquilo, normal, como todo casal passa. Mas depois do Cauã, né, é uma outra realidade, é mais uma vida, na verdade, você tem que aprender, mudar uma rotina. E aí a Larinha vem, e a Larinha vem especial, com síndrome de Down. E aí entra algo que o homem principalmente precisa ter. A Lari, ela acompanhou muito tempo mães atípicas e uma boa parte dos homens abandonam as mulheres quando eles descobrem que o filho é especial. Uma vez, a Lari, por hobby, ela faz fotografia newborn ou de bebês, né? É hobby dela isso. E ela fez para abençoar mães atípicas, lá de Marília. Uau. E, se eu não me engano, ela fez para umas 10 ou 12 mães. Dessas, 8 tinham sido abandonadas pelo marido quando descobriram que o filho era especial. Abandonado, você está querendo dizer literalmente? Literalmente. O marido ia embora. Só que, veja bem, se a gente entende que é nosso filho, é o nosso filho. Sim. Então tem que cuidar até o final. Sim. Não é verdade? Opa. E quando a Larinha veio, eu tinha isso na minha cabeça. Amor, vai ser o que tiver que ser. E na época tinha aquela pressão médica, né? Às vezes, vai ter que ir para São Paulo, vai ter que operar o coração, vai ter cardiopatia, não vai ter cardiopatia. Eu falei, amor, fica tranquila. Se tiver, a gente vende o carro. Eu dou um cheque lá, depois eu me viro. E fique em paz, você não precisa se preocupar com isso. É minha responsabilidade, eu vou dar um jeito. Você já está sofrendo com o ambiente e deixa que o resto eu me preocupo. Né? Então foi muito ali que a gente começou a criar uma liga muito forte, né? Como família. Então quando nós mudamos para cá, a gente era um pelo outro e estava tudo bem. Não tinha ninguém, né? Não tinha nenhum funcionário de confiança na época, alguém para poder pagar uma noite, alguma coisa. Então assim, tudo que a gente ia fazer nos nossos 3 primeiros anos aqui, 19, 20, 21, até meados de 22, cara, as crianças iam com a gente para tudo. Porque nós aprendemos que filho, cara, não é dificuldade para nada. Muito pelo contrário, é bênção. Tem muitos casais que se colocam dentro de uma bolha e começam a viver para os filhos depois que o filho nasce. Uhum. Só que não é correto.
né? Os filhos nunca serão mais importantes do que os cônjuges uns para os outros. São um complemento disso, né? E a gente começou a se fortalecer muito como família, sabe? Como casal, como companheirismo mesmo. O dia que ela estava cansada, eu segurava para ela. O dia que eu estava cansado, ela segurava e tá tudo bem. Então a gente sempre foi muito parceiro assim, né? E aí, ela sempre quis adotar. Eu tinha uma ressalva com isso. Mas eu me lembro num dia que estava tendo uma conferência da família lá em Marília e quem ministrou foi o Josué Gonçalves. E ele contou a experiência do filho adotivo dele, né? E, cara, aquilo abriu meus olhos. Por quê? Né? Eu sempre gosto de analisar os princípios da Bíblia. E um dos princípios é que a igreja, ela deve cuidar dos órfãos e das viúvas. Só que esse cuidar não é um cuidado de dar uma esmola esporádica, é de assistir durante todo o tempo necessário. Então, eu falei, poxa, eu queria ter 3 filhos com a Lari. Na verdade, nós queríamos ter 4, né? Só que, como a Larinha veio especial, né, ela demanda muito mais tempo do que uma criança normal, porque tem terapia, tem fono, físio, TO, tem que ir no oftalmo, neuro, enfim, tem um monte de coisa que tem que fazer que uma criança que não tem assim não precisa, né? E aí nós falamos, vamos ter só 3. Então eu falei, só que o terceiro nós vamos adotar, porque se a gente tiver 3 não dá para adotar o quarto, porque aí vai ficar muita coisa com a Larinha. E aí a gente deu entrada, né? Entendendo que nós tínhamos um sonho como casal, que nasceu primeiro no coração da Lari, depois veio para o meu, mas também uma responsabilidade como igreja. Uhum. Né? O Dr. Elias Dantas, né, do Global Kingdom, tem um estudo que fala que se cada igreja adotasse um órfão, não existiria órfão no mundo. Uau. Né? E não estou falando cada pessoa, estou falando cada igreja. Cada igreja é legal, ou seja, que tem uma inscrição ou um CNPJ Sim. nos países, né? Que na média vai ter pelo menos uma centena de pessoas ali. Um monte, né? E aí, cada uma delas. E aí, pastor, mas como é que uma igreja adota uma pessoa? Não, veja bem, o Alan e a Flávia podem cuidar, ótimo, mas o João e a Maria têm uma loja de roupa, podem vestir. Aí tem um casal de dentistas, podem fazer a parte odontológica. Só que aí tem um casal de médicos que pode fazer a parte da pediatria, que pode acompanhar, né? Aí tem um cabeleireiro que pode fazer o cabelo, né? Se for menina, uma manicure que possa Sim. cuidar das unhas, né? Da sobrancelha da menina. Assistir por completo. Cada um fazendo uma parte, a igreja consegue adotar uma criança, né? E é um dos projetos que nós temos, né? Como igreja aqui, de potencializar isso, pelo menos na cidade de Bauru. Nós já temos 60 famílias cadastradas, né, na parte de acolhimento aqui da igreja, né, que é aquela família que pega no Natal, pega na Páscoa, Sim. né? E agora queremos também potencializar agora mais um percentual para adoção. Cara, e a adoção, ela é um desafio, né? Porque o amor hoje está muito banalizado com o romantismo. O amor não é romântico. O amor é sacrificial. É quando você se doa por alguém ou por algo. De acordo. Né? E as pessoas acham que hoje o amor é romântico. Não é. E a adoção não é romântica, embora seja totalmente amor. E o que aconteceu? A Yas, quando ela chegou, né, ela tinha sido destituída do poder familiar, né? Ela tinha... Acho que, se eu não me engano, ela é a 4ª ou a 5ª de 8 irmãos, né? Chegou com a certidão só com o nome da mãe, já não tinha o nome do pai, né? E ela chegou com muitas questões almáticas, ela tinha muitas crises, né? Às vezes de ansiedade, de choros compulsivos, de crises de histeria. Às vezes era tanta que ela chegava a bater a cabeça na parede, se jogava no chão, rolava, batia assim, que ela chegava a se machucar às vezes, né? E a gente nunca tinha tido experiência assim. Né? Os nossos filhos, embora faz birra, é diferente, né? Sim. Não era nesse nível. E, cara, foi um desafio, assim, mas eu lembro que depois que você adota, você tem alguns atendimentos, né? Que você vai fazendo e tal. E
E na época ainda teve até uma denúncia, né, que a gente maltratava ela, né, mas assim, pessoas que não sabiam da realidade das circunstâncias. Tanto que antes de nós, ela já tinha sido tentado uma aproximação para uma família adotar, não tinha dado certo e a família tinha devolvido. Além da primeira família, teve uma segunda. Nós somos a terceira. Olha como chega uma criança de 4 anos na época. 4 anos. Cara, mas assim, foi algo assustador para nós, desafiador, porque não tem base. Quem que vai ensinar? Ninguém ensina nada. Você faz uns cursinhos lá que conta uma história bonita, né? Então, nós fomos atrás. E, cara, eu conheci o pastor Carlinhos, lá do Danilo Figueira. Ele tem um filho adotado também. Cara, ele me contou o testemunho dele. E o filho dele já tá maior, tá com acho que 16 ou 17 anos. E ele me contou das dificuldades, dos acertos, dos erros. E aí ele falou assim, cara, eu tava me sentindo culpado com a Lari. Ele falou, pô, a gente não tá conseguindo amar essa criança como ela deve, ou ela não tá se sentindo amada, alguma coisa tá acontecendo, né? E eu lembro que na época eu jejuava, cara, nossa, orava, falava, Deus, me ajuda, né? A Lari, como que a gente pode acertar com ela? Como que a gente pode fazer ela se sentir amada? E aí ele falou assim, cara, parabéns. Eu falei, cara, mas parabéns pelo quê? Parece que tá dando tudo errado. Ele falou, por isso eu tô te dando parabéns. Porque você está mostrando que vocês amam ela. Isso é amor. É quando você faz, mesmo que você não está recebendo nada em troca. Ou mesmo que para os outros você só está perdendo. Cara, eu volto de Ribeirão com outro conceito do que era amor. Uhum. Você parou de medir pelo quanto você notava de absorção dela. Exato. Mas pelo que eu estava entregando com a Lari. Que era tudo que nós tínhamos. Perfeito. Porque até então, nós tínhamos mais 2 filhos e uma especial. Então, assim, a gente também não podia anular aqui para dar 100% aqui. Sim. Né? Mas estávamos dando o nosso melhor. Né? E eu falei para ela, eu falei, amor, quer saber? Às vezes as pessoas olham de fora, elas não têm uma criança adotada. E eu aprendi isso muito cedo, né? Eu só dou crédito para alguém que vai me fazer uma crítica quando essa pessoa construiu algo em cima daquilo que ela está criticando. Tá bom. Porque se ela não construiu, cara, é uma opinião dela. E a opinião, pra mim, e nada é a mesma coisa. Vai mudar o que na minha vida? E aí eu cheguei e falei isso com a Lari. Falei, amor, nós estamos entregando o nosso melhor. É isso. E aí eu falei, nós temos uma decisão hoje. Fazer como a outra família, devolver, ou ir até o final. E aí a Lari falou, não, ela é nossa filha, nós vamos até o final. Aí eu falei, então a gente vai até o final, custe o que custar. Ela, custe o que custar. Cara, ali nós começamos. Cara, e tinha que pagar psicóloga, ia na psicóloga, ia não sei na onde, lia livro, fazia curso, e vamos pra cima, vamos buscar. Cara, assistia filme de adoção. Cara, e foi indo, orando, né? Claro, usando a Bíblia para nos ajudar também nos princípios, né? Cara, e foi indo, o tempo foi passando. Cara, e aí nós percebemos que ela foi mudando, aceitando, correspondendo e interagindo com os irmãos, interagindo com a gente. Cara, até que sem que a gente percebesse assim, mas um dia, eu e a Lari, a gente estava de férias, a gente tinha ganhado uma semana de um casal aqui da igreja, no Hot Beach, em Olímpia. E a gente estava sentado nas cadeiras e os 3 estavam brincando na água, na piscininha rasa. Aí ela veio correndo e falou, papai, eu quero um sorvete de chocolate. Aí eu falei, você quer? Tá bom. Assim que o rapaz passar, o papai vai pegar um pra você. Aí ela, tá bom. E foi brincar. Aí a Lari falou, amor, você percebeu? Aí eu falei, o quê? Normal. Ela já tá em casa. Ela já é da nossa família de verdade agora. Não só porque a gente queria, mas porque ela se sente parte. Glória a Deus. E ali foi indo, e ele falou, nossa, é verdade. E aí depois, cara, normal. Ela foi tratando a gente como os nossos filhos biológicos tratam.
ela foi começando a agir como eles e foi indo. Então, assim, foi algo desafiador, mas que nós entendemos o que significa amor. De verdade, entende? E foi especial demais, assim. Né? Então, hoje, nós temos 3 filhos, né? Tem o Cauãzinho, a Lairinha especial e a Yas por adoção. Né? E hoje, graças a Deus, os 3 espoletinhas, né? Se dão super bem. E graças a Deus, nós conseguimos concluir esse processo. Então, hoje, os casais que querem adotar, a gente já começa a ensinar eles antes, vai acontecer isso, pode ser que aconteça assim, assado, mas tá tudo bem. Olha pra cá. É aqui que é o foco, Mas não teve ninguém que falou isso pra gente. Uhum. Entendeu? Aí o Carlinho me disse isso um dia que eu fui pregar lá. Cara, mudou a minha maneira de enxergar a adoção. Né? E foi algo muito, assim, especial. Foi algo muito, muito bom que nos ajudou nesse processo, assim. Foi algo top. Agora vocês encontraram uma escola boa para os 3 crianças? Graças a Deus. E a escola nasceu muito da igreja. Né? Lembra que eu falei que a gente olha e fala, educação tá uma porcaria, não é verdade? Sim. Tá cheio de ideologias contrárias à nossa, tá cheio de métodos e modelos que são contra princípios bíblicos, né? Aí eu estava falando disso aqui antes de começar. Eu te falei. Sim. Eu noto que Deus me permitiu perceber muito uma coisa. Não é só para eu perceber e comentar. É para fazer alguma coisa. Exatamente. É o que você está contando sobre a adoção, é o que você vai contar sobre a escola. Sobre a escola. E aí falamos, vamos fazer uma escola. Deus já tinha dado um insight, né, pra gente cuidar das crianças. E hoje não tem como, mano, não tem como a gente achar, por melhor e mais estruturado que seja o ministério infantil de uma igreja, que vai ficar lá 1h e 20, com uma criança. E vai discipular. Por semana, e a criança vai ficar, se fica meio período, vai ficar 20 horas, se fica integral, vai ficar mais de 40 horas. Na escola. Expostos a isso, não tem como competir. Uhum. É um nível de influência muito superior. Muito superior. Muito superior. Então, hoje nós temos o Colégio Lancer aqui, né? Graças a Deus, vamos completar 2 anos, agora dia 8 de janeiro. E, cara, já estamos com mais de 50% da nossa capacidade preenchida. Né? Muitas... Centenas de alunos. Muitas famílias vindo, cara, de pessoas que nem são cristãs. Mas porque falaram assim, cara, falaram que aqui vocês não têm uma ideologia tendenciosa. Eu quero colocar meus filhos aqui. Por ser tradicional. Conservador, né? Entende? E isso está sendo algo assim revolucionário. E aí entra o que nós falamos de construir. Né, de sermos propositivos na mudança. Né? Eu sei que eu não vou conseguir atingir todos os alunos de Bauru. De 1 até 18 anos em Bauru são 75 mil alunos aproximadamente. A nossa escola, capacidade máxima, tem 750 alunos. Mas com a nossa ação no colégio, nós fizemos a maior parte das escolas se mexer para a direção que a gente acredita. Entendi. Você entendeu ou não? Por quê? Em alguma medida perderam alunos por não terem essa proposta tão clara. Ou ficaram preocupados de perder. Tá. Alguns começaram a construir, outros começaram a reformar, outros começaram a melhorar os brinquedos, outros começaram a evidenciar a parte de princípios ou de conservadorismo. Cara, ou seja, a cidade ganha. Foi a mesma coisa que aconteceu com a igreja. Né? É aquilo que você estava falando no início. As pessoas elas podem não gostar da nossa pessoa ou não concordar com as nossas atitudes, mas elas não podem negar que o que nós estamos fazendo é o correto. Entende? Isso é relevância. Relevância é quando você influencia até quem não gosta de você a fazer igual. Entende? Então, é isso que nós estamos vivendo aqui em Bauru. Tanto na parte cristã, como na parte educacional.
né? E essa é a nossa motivação. Então, quando nós vemos uma escola se mexendo, eu falo, glória a Deus, porque nessa escola cabe mais 400 alunos que não ia caber aqui. Naquela escola cabe mais 300 que não ia caber aqui. A função de impactar a cultura das escolas na cidade é maior do que a de encher a escola aqui. Muito maior, porque aqui eu falei, se a gente conseguir trabalhar com 100% da capacidade, e esse ano agora, que vai entrar o terceiro ano, vai ser o primeiro ano que nós vamos estar com todas as séries disponíveis, né? Que nós fomos ampliando. Então, essa agora, o terceiro ano, vai ser o primeiro ano que nós vamos ter, do primeiro ano do infantil até o terceiro do ensino médio. Anos finais hoje, né? Então, se a gente tiver 750 alunos, é aproximadamente 1% da quantidade de alunos que Bauru tem. Ou seja, as outras escolas precisam caminhar na direção que a gente acredita. Sim. E isso só consegue fazer com relevância. Entendeu? Então é isso que a gente tem procurado fazer. Então quando a gente vê uma escola se mexendo, a gente não fica preocupado, a gente fica feliz. Porque fala, nossa, essa escola cabe mais 300 alunos, com os nossos vai dar 1.000, aquela cabe mais 300, aquela cabe mais 400, aquela cabe mais 500. Daqui a pouco estamos atingindo 10 mil alunos já. Essa é uma bela perspectiva. Entendeu? Então é a mesma coisa igreja. Tá. Aqui não cabe 400 mil membros. Mas se a gente juntar todas as igrejas, cabe 200. Você entendeu? Então, mas é o quê? É você dar a direção. Isso é ser relevante. Pastor Danilo. É nós ou não é, irmão? Firme? E a molecada lá? Vai agora ou não vai? Homens de família ou não? É isso, irmão. Se a gente tiver homens que se levantam para viver uma vida que honra a Deus e honra a sua família, a gente tem um mundo melhor. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu disse que o propósito de todos os homens é construir uma família. Sim. O que ele vai ser profissional ou ministerial é secundário. Sim. Mas a família é para mim, para você e para todos os outros. Por isso que os homens não podem ter medo e insegurança. Sim. Cara, você precisa construir uma família. Sim. E Eu cuidar acredito dela. nisso. É isso. A família é a base de toda a sociedade. Nós não começamos totalmente preparados. Não. Nós ainda não somos. Mas nós cremos que se você permanece no caminho, Deus vai te capacitando para cada responsabilidade que você tem nas suas mãos. E na maneira que você amadurece e aprende, ele Isso. te acrescenta mais responsabilidades, conecta com outras pessoas e sempre buscando alcançar os outros. A gente entende que o propósito ele não tem a ver com conquistas pessoais. Ele tem a ver com o que a gente consegue e abençoa os demais. Amém. Não acaba em nós, mas Sim. a partir de nós. Isso é propósito. E aí, meu irmão? É isso. Curtiu? Eu tenho certeza que a história do Danilo pode ter impactado você, te inspirado a se levantar. Por vezes para um pedido de perdão, para uma responsabilidade que você precisa assumir, para ousadia numa decisão que você já sondou e você sabe que aquela é uma direção de Deus para você. Então que você se levante, que você seja, acima de tudo, um homem que honra a Deus e um homem que honra a sua família. Eu tenho certeza que o mundo ao seu redor vai mudar, como aconteceu ao meu redor, ao redor do Danilo e de outros homens que a gente conhece que se levantaram para tomar essas posições. É isso. Então eu espero que esse vídeo tenha te edificado, que tenha sido uma ferramenta para te afiar, assim como Deus nos ensina lá em Provérbios. Se você lembrou de alguém, envie esse vídeo para esse cara que você lembrou. E aqui nesse canal nós temos outros vídeos disponíveis com esse mesmo intuito, de te tornar um homem mais semelhante à proposta original que Deus tem na Bíblia para nós, homens. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe vocês.